Olá, o meu nome é Emily, tenho 43 anos e sinto que preciso compartilhar essa história porque ainda me dá arrepios só de lembrar. A minha família e eu passamos por uma experiência que mudou as nossas vidas para sempre. Tudo começou quando decidimos alugar uma casa que parecia perfeita para nós. Ela era espaçosa, bem localizada e aparentemente cheia de histórias. Assim que nos mudamos, as coisas começaram a ficar estranhas. No início, eram apenas pequenos detalhes. Eram luzes piscando, objetos sumindo e reaparecendo em lugares estranhos. E eu costumava rir disso e culpar o estresse da mudança. Mas à medida que o tempo passava, os eventos se tornavam cada vez mais perturbadores. Uma noite acordamos com um som de sussurros vindo do corredor vazio. O meu marido Alex achou que era apenas o vento, mas eu sabia que algo estava errado. Os nossos filhos, Eduardo e Bruna, começaram a agir de maneira estranha também. Eles ficavam acordados durante a noite, pois quando dormiam, eles tinham pesadelos horríveis. Tudo aquilo chegou ao auge quando vimos algo que não podíamos mais negar. Uma figura sombria, quase translúcida, passou rapidamente pela sala. Era como se um arrepio gelado percorresse o meu corpo, e eu sabia que não estávamos sozinhos naquela casa. Desesperados e assustados, finalmente decidimos falar com os nossos vizinhos. Foi então que ouvimos uma história arrepiante. A casa que alugamos tinha um passado sombrio. O antigo dono, um homem chamado Daniel, foi morto brutalmente em um assalto na sala de estar. Ele tentou resistir, mas os assaltantes não hesitaram em tirar a sua vida. Os vizinhos ainda nos contaram que desde então a casa nunca mais foi a mesma. Outros inquilinos tinham relatado experiências sobrenaturais semelhantes à nossa. Eles também mencionaram que as coisas só pareciam piorar quando alguém tentava ficar na casa por muito tempo. Nossos corações afundaram quando percebemos que estávamos enfrentando o resquício do passado trágico de Daniel. Então decidimos seguir o conselho dos vizinhos e realizar um ritual de limpeza na esperança de acalmar o espírito atormentado. Era uma mistura de medo e esperança enquanto acendíamos velas e incenso na sala onde Daniel perdera sua vida. Para nossa surpresa, por incrível que pareça, a atmosfera pareceu mudar depois disso. As ocorrências paranormais diminuíram gradualmente e os nossos filhos voltaram a ter paz e dormir tranquilamente. Sentimos que finalmente conseguimos ajudar Daniel a encontrar a paz. A experiência nos marcou profundamente e desde então sempre compartilhamos nossa história com qualquer pessoa que considere duvidar do sobrenatural. Ficamos gratos por ter finalmente trazido um pouco de tranquilidade àquele lugar antes assombrado, mas as lembranças dos dias sombrios que vivemos lá sempre permanecerão conosco. Olá, o meu nome é Lucas e vou compartilhar uma história terrível que eu e minha família vivemos. Tudo começou quando decidimos alugar uma casa que estava disponível há anos, mas ninguém jamais conseguia morar lá por muito tempo. Todos os que tentavam, bem, eles partiram de lá com histórias assustadoras. A casa era de uma estrutura impressionante, mas desde o momento em que entramos, sentimos uma sensação de opressão. Era como se algo invisível estivesse nos observando. Ignoramos os rumores sobre a casa ser assombrada, pois tínhamos a esperança de encontrar uma casa acessível e espaçosa para a nossa família. No início parecia que estávamos apenas exagerando, pois aconteciam pequenos ruídos durante a noite. Portas também se abriam sozinha, e uma sensação de frio intenso havia nos cômodos. Nós ríamos disso, tentando convencer a nós mesmos de que era apenas a nossa imaginação correndo solta, mas as coisas começaram a ficar cada vez mais preocupantes. O ambiente da casa parecia ficar pesado, quase palpável. Passos eram ouvidos nos corredores vazios e sombras se moviam, e quando olhávamos, não tinha nada. Eventualmente não conseguíamos mais negar, a casa estava assombrada.
Foi quando uma vizinha mais antiga, a senhora Maria, nos contou a verdade sobre aquela casa. Ela contou a história de um homem chamado Cláudio, o antigo dono da casa. Cláudio era conhecido por sua mesquinhez e apego à propriedade. Ele considerava a casa a sua extensão e costumava dizer que quem ousasse entrar teria um destino sombrio. Ao longo dos anos, Cláudio desenvolveu uma obsessão doentia pela casa, mantendo-a intocada e praticamente isolada do mundo exterior. Ele se tornou cada vez mais recluso, recusando ofertas de compra e mantendo todos os inquilinos à distância. Rumores diziam que ele até mesmo ameaçava aqueles que tentavam se aproximar de sua propriedade sagrada. Após a sua morte, a lenda ganhou vida e cresce a cada dia com dezenas de histórias de terror. Dizia-se que seu espírito obsessivo permaneceu na casa, incapaz de se libertar da sua possessão. Ele continuava a acreditar que a casa era dele e que qualquer um que ocupasse merecia sofrer. A nossa experiência na casa confirmou esses temores. Eram noites de insônia, sons perturbadores e uma sensação constante de estar sendo observado nos deixaram em um estado de constante medo. Quando finalmente decidimos partir, a sensação de alívio foi imensa. Desde então, tenho a responsabilidade de compartilhar nossa história com outras pessoas, para que ninguém mais seja atraído pela ilusão daquela casa aparentemente encantadora, ou de qualquer outra que te chame muita atenção por aí. Cuidado com boas e fáceis ofertas. A lenda de Cláudio e sua obsessão pela casa continua como um aviso para aqueles que ousariam se aproximar de sua casa, mesmo que seja para se aventurar atrás dessa lenda ou em busca de um lugar para chamar de lar. Graças a Deus, eu e minha família saímos e nada sofremos. Olá, o meu nome é Maria Silva e eu morei em casa assombrada. Faz anos que eu sou testemunha do terror que aconteceram ali. Tudo começou quando nós nos mudamos para esse bairro tranquilo, pensando que tínhamos encontrado o lugar perfeito para criar os nossos filhos. Logo percebemos que havia algo de errado com aquela casa ao lado do cemitério. No início eram apenas vozes distantes. Durante as madrugadas, quando a cidade estava em silêncio, conseguíamos ouvir murmúrios e risadas sombrias vindo da casa. Parecia um eco vindo de algum cômodo daquela casa. Os vizinhos cochichavam sobre os sons e os gritos que ecoavam no meio da noite, cada um contando uma história mais assustadora que a outra. Não demorou muito para que a verdade sombria sobre a casa se espalhasse como fogo. Os relatos eram consistentes e aterrorizantes. Ninguém conseguia morar lá. Aqueles que tentaram logo se viram mergulhados em um pesadelo. Eram doenças misteriosas, acidentes inexplicáveis e mortes trágicas pareciam seguir todos aqueles que entravam naquela casa. Os vizinhos alertaram a minha família sobre os perigos daquele local, mas consideramos as histórias apenas histórias exageradas. Afinal, como poderia uma casa causar tanta coisa ruim? Pensávamos que estávamos imunes e que aquelas histórias eram apenas lendas para assustar crianças. Decidimos nos mudar para essa casa assombrada, atraídos por uma arquitetura impressionante e um preço acessível. Mas à medida que os dias passavam, a atmosfera parecia se fechar em torno de nós. As paredes pareciam ter vida própria e os gritos noturnos se tornaram a nossa trilha sonora. A minha família começou a enfrentar provações inexplicáveis. Doenças súbitas nos enfraqueciam e o medo que permeava cada canto daquela casa nos sufocava. O meu marido sofreu um acidente terrível na escada, um acidente que ninguém poderia explicar. E então, quando nosso filho mais novo ficou gravemente doente, percebemos que não poderíamos mais ignorar a verdade assustadora. Fomos então forçados a fugir daquela casa, deixando para trás nossos pertences e parte da nossa sanidade. Hoje moramos longe daquela rua e daquela casa maldita. Aos poucos fomos tentando reconstruir as nossas vidas.
As histórias que ouvimos sobre os antigos inquilinos, suas doenças e suas tragédias parecem agora como um alerta que sentimos na pele. A casa continua a assombrar a minha mente como uma lembrança constante de que há forças sombrias que não podemos entender. Aqueles gritos na madrugada, as histórias trágicas e os horrores que testemunhamos são uma advertência para todos que ousarem se aproximar daquela casa que fica ao lado daquele cemitério, naquela pacata cidade no interior do Nordeste. Graças a Deus, eu e minha família todos estamos muito bem. Muito obrigada pela oportunidade e uma boa noite.